E aí, pessoal, todo mundo preparado para essa aula de correção? Conjunção, aula 9. A gente já está aqui na tela do nosso computador para fazer a correção dessa atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira questão que pediu o seguinte: ligue as conjunções coordenadas da coluna 1 às circunstâncias que elas expressam. Ótimo exercício aqui. Então vamos grifar aqui a conjunção, que é o portanto. Deixa eu colocar de uma caneta vermelha para ficar mais visível. Então eu tenho aqui o portanto, eu tenho o nem de novo, nem, tenho o porém e tenho o ou. Vamos grifar aqui essas conjunções. Logo, portanto, por isso, você aprendeu que é uma ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, vou grifar aqui na conclusiva. Mas eu tenho que avaliar também o seu sentido. Então, choveu, portanto, molhou a cidade. Ou seja, o fato de ter molhado a cidade é uma conclusão do ato de ter chovido. Então, realmente é uma conclusão. Não comprei nem saí, aqui eu tenho uma ideia de adição. Então, ela é uma aditiva. Ele adicionou duas coisas que ele não fez. Nem comprou e nem saiu. Nós temos uma aditiva. Nem também é aditiva. Nós temos duas somas aqui. Além de nem eu e nem você. Adicionou duas pessoas que não viram o ocorrido. Duas pessoas que não viram a mesma coisa. Chegamos aqui na próxima que eu tenho. Acordamos cedo, porém perdemos o ônibus. Você note que nem o fato de ter acordado cedo motivou a ter pegado o ônibus. Ou seja, mesmo acordando cedo, perderam o ônibus. É uma quebra de expectativa. Eu tenho uma oposição aqui, eu tenho uma adversativa. Então, grifei aqui a adversativa. Estude muito ou se dedique ao trabalho. Ou, ora, já, quer. Eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho uma alternativa. Você viu que não teve nenhuma explicativa. Ah, professor, eu pensei que essa aqui era explicativa. Não, só porque está faltando essa? Não teve. Não coloquei nenhuma explicativa. Então, essa caiu fora. Ok? Comenta aqui se você acertou a essas questões. Vamos ver aqui na 2, que pediu para ligar as conjunções da coluna 1. É a mesma coisa, só que eu tenho agora uma... Não, é a mesma coisa, são os mesmos sentidos. Vamos treinar mais uma vez. Estudei muito, no entanto, mas, porém, entretanto, todavia, no entanto. Isso aqui é uma adversativa, gente. Então, eu decorei as adversativas. Posso avaliar o sentido. Mesmo tendo estudado muito, ele reprovou. Então, são dois fatos que se opõem. Eu tenho uma adversativa. Não para de comer, mas nunca fica satisfeito. O mais também é adversativo. Não é verdade? Porque assim, se ele não para de comer, a saciedade deveria vir. E não veio, ele não está satisfeito. Ele tem a gula, né? Um pecado capital. Dedicou-se porque queria passar no vestibular. Isso aqui é causa ou explicação. Então, vamos ligar aqui a explicativa. O fato de ter dedicado muito, nós temos uma explicação para o ato de ter dedicado, né? Porque queria passar no vestibular é a causa ou a explicação para o ato de ter se dedicado. Sua atitude foi errada, contudo... Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, ninguém notou o ato errado dele. Deveria ter notado. Nós temos outra adversativa, não é verdade? Ninguém notou. Mesmo quantas vezes a gente tem isso na vida, né? Fiquei sozinho. Logo não. O pois, que, porque e pois. Esse pois aqui ele é explicativo. Nós temos duas explicativas. Nesse quesito, nós não tivemos nenhuma aditiva e nenhuma alternativa, nenhuma conclusiva. Isso? Acertou aí todas? Vamos aqui para a terceira, que te deu os valores aqui. Pediu para você observar as circunstâncias, as conjunções abaixo, depois grife a conjunção e em seguida escreva o seu valor. Eu coloquei aqui as conjunções que estão abaixo. Todas elas são
adverbiais. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Então, eu tenho minha conjunção aqui, que é o se, e eu noto que eu tenho uma ideia de condição. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Ou seja, vai precisar trabalhar apenas na condição de parar de estudar. Eu tenho aqui o que, gente? Uma condição. Uma condicional. Embora é a minha conjunção, que eu estou grifando aqui, embora a metade da população viva na pobreza, precisamos ajudar. Esse embora, ele dá uma ideia de oposição. Então, o embora, mesmo que, eu tenho uma concessiva. Concessiva ou concessão. Você, enfim, até que enfim, agiu conforme nós acordamos, conforme a minha conjunção, e eu tenho uma conformativa. É sempre bom você colocar as irmãs dela, conforme, segundo, de acordo com, embora, mesmo que, coloca outra, o se, o caso, coloca a base sinonímica dela. Já que, é a minha conjunção, já que ele ficou proibida a participação, teve de se resignar. Ou seja, teve que se resignar porque a proibição da participação foi feita. Ou seja, já que, uma vez que, na medida em que, é uma conjunção que, gente? Causal. Dá uma olhadinha na tabela e confere. Nenhum atleta treinou tanto na vida como Ricardo, estou comparando. Nenhum atleta treinou tanto na vida como Ricardo, como ele. Está comparando nenhum atleta com o Ricardo. É claro que eu tenho uma aqui, gente, uma comparativa. Errei aqui. Comparativa. Sentei-me na primeira fila a fim de que... Olha o tamanho dessa conjunção, viu? A fim de que pudesse ouvir melhor, com a finalidade de ouvir melhor. Eu tenho aqui uma conjunção que é chamada de final. Eu me sinto segura quando fecho a porta. Quando, sempre que fecho a porta. Eu tenho aqui uma relação de tempo ou temporal. Quanto menos, quanto mais. À medida que, eu tenho o quê? Quanto menos, tanto menos. Eu tenho uma conjunção que dá a ideia de proporção. Proporcional. Meu Deus do céu. Gente, proporcional quer dizer ideia de fatos que acontecem simultaneamente. A gente vai aprofundar isso lá nas orações subordinadas, quando a gente estiver estudando o período composto. Então, isso aqui é uma proporção. O que é uma proporção? Proporcional. São fatos que acontecem de forma simultânea, ou seja, fatos que acontecem concomitantes. Ou seja, o ato de trabalhar pouco acontece no mesmo momento em que a vontade de trabalhar é menos. Ou seja, se você trabalha pouco, você vai ter cada vez mais vontade de trabalhar. É a ideia que está passando aí nessa letra H. Tudo bem? Proporção. Chegamos aqui na quarta questão, um trecho aqui do G1, para você identificar as conjunções. Mera classificação. Isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. Vamos colocar aqui de verde. Apenas, né? Apenas procure e grife as conjunções. Trabalho, saúde mental e finanças preocupam a geração Z e... conjunção aditiva, e millennials, aponta a pesquisa. Entrevistados estão menos propensos a deixar, que é uma preposição, a deixar seus empregos nos próximos 2 anos e consideram o modelo híbrido de trabalho o ideal. O burnout tem média maior que a global. Então, eu tenho aqui uma conjunção comparativa, né?
Ó, tem uma média maior que ou do que a global. Então, eu estou fazendo uma comparação aqui. É porque tem um do aqui que está elíptico, tá, gente? Tanto faz. Ela não é obrigatória esse do, não. Olha, veja a ideia de comparação. Brno tem média maior do que a global. O do está fazendo a comparação entre as duas gerações. Entre a preposição e maioria não se sente à vontade para falar sobre saúde mental com os seus empregados. Então, não tem nenhuma, né? Mais nenhuma. É isso. Pouquíssimas nesse trecho jornalístico. Agora, aqui no trecho de Machado de Assis, eu tenho algumas bem interessantes. Apenas procure e grife as conjunções do trecho. É a mesma coisa da 4. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu. Esse que não é uma conjunção comparativa, não, nem explicativa. Que não resistiu. O qual não resistiu. Aqui é um pronome relativo, mas a gente vai ver isso depois. Deixa quieto, não grifa, não. Que não resistiu dessa vez. Ou, conjunção aqui alternativa, não vou colocar porque não está pedindo. Ou porque, conjunção causal explicativa, a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado. Gente, é feia essa formação aqui, que ela é um texto antigo, tá? De Machado de Assis. Lhe houvesse entranhado deveras no cérebro. Ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada. Ou, o que é mais provável, por esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até uma preposição, até a sala de visitas, onde, pronome relativo, onde Luiz foi beijar a mão de sua mãe. Então, de conjunção, só tenho essas mesmo no texto dele, né? Ou porque e ou. E aí, tem mais alguma? Coloca aqui embaixo. Na sexta, uma das mais interessantes, pede para que você troque por outra de igual valor. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. O mas pode ser trocado por várias outras. Eu vou colocar aqui na frente, tá? Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Vou colocar o porém, né? O porém que também é adversativo. Eu queria ir à festa, entretanto. Eu queria a festa, todavia. No entanto. São todas irmãs, gente. No entanto. Não obstante. Posso colocar o senão. Fica muito feio. Deixa eu procurar outro. Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Vou procurar, vou pescar outro. Eu poderia colocar o senão aqui. Mas deixa eu ver um aqui que é menos estranho do que o senão. Porém, contudo, todavia, entretanto. Porém, contudo, todavia, no entanto. Coloquei o que aqui? Porém, entretanto, todavia, no entanto. Contudo, né? Vamos colocar o contudo. Fica menos feio. Posso colocar o senão, gente. Não está lá, mas é esse senão aqui que eu estou falando. Esse senão tem valor adversativo, tá? Senão, tudo junto. Ou, ele tem valor de ou mas. Pode ser também uma alternativa. Deixa quieto, eu vou colocar o contudo. Cheguei aqui na letra B, que pede. Reprovei, portanto, não serei efetivo. Portanto, é conclusão. Logo, portanto, por isso, vou colocar reprovei. Logo, não serei efetivo. Reprovei. Logo, portanto, por isso. Por isso, não serei efetivo. Reprovei. Assim, não serei efetivo. Fizeram igual a mim? Diz aí, comenta aqui. Não fui lá até lá porque estava chovendo. Esse porquê pode ser explicativo ou pode ser causal. Não fui até lá, que estava chovendo. Posso colocar o quê aqui? É pobre, mas posso.
Não fui até lá, pois estava chovendo. Não fui até lá, já que estava chovendo. Não fui até lá uma vez que estava chovendo. Uma vez que estava chovendo. Já que, já pus. Na medida em que, não cabe aqui, eu vou colocar aqui, ó. Não fui até lá na medida em que, é lindo esse na medida em que, estava chovendo. Não fui até lá, é uma ideia de causa. Posso colocar o haja vista, que a gente nunca usa. Haja vista, estava chovendo. Haja vista é uma expressão só feminina, viu, gente? Não existe haja visto, tá? É isso. Terminei aqui, por hoje é só. Espero que você tenha acertado todas as questões. Se não acertou, revê a aula, imprime novamente o material e faz essa aula sobre conjunção. É isso, gente. Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.